Meu Deus, nesta manhã eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade neste lugar para tocar nas nossas vidas, para vir com o Seu poder sobre cada um de nós. Olha, Deus, para esse coração sedento que Te invoca, que chama por Ti. Você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. Se aproxima do noivo, vai chegando mais perto dele, mais perto dele. Oh, Pai querido e Pai amado, bom é estarmos na Sua presença, Deus. A Bíblia diz que Ele te amou de uma maneira tão grande, que Deus te amou de uma maneira tão grandiosa, que deu o Filho dele por você lá no Calvário. O sacrifício de Jesus, ele é retratado muito naquela passagem que fala da samaritana, quando o Senhor Jesus se desloca até aquele lugar e ele aguarda aquela mulher se aproximar para tirar água. E ele diz para aquela mulher que se ela soubesse quem falava com ele, ela lhe pediria água. É hora de você pedir ao Senhor: Deus, me dá mais da Tua presença. Isso, vai buscando o Espírito Santo, vai chamando a presença do Todo-Poderoso. Você é precioso aos olhos de Deus. O Senhor te escolheu, te chamou, o Senhor te nomeou, e Ele quer que você frutifique, que você cresça. Vai pedindo a Ele então: Deus, me toma nessa manhã. Vai derramando, Deus, dos Teus dons, vai derramando do Teu poder. Deus te chamou para você ser cheio. Seja cheio da presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Rianorena lama mama cherere canta cante canterecova e da lava cheremala. Meu Deus, faz transbordar esse coração sedento, esse coração que está como uma terra seca, Pai. Encharca esse coração, derrama sobre ele o Teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Rima la mama mahala. Bom dia a todos, amém? Podemos sentar-se. Bom dia para quem está em casa pela live. Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente, nós guardamos de certa forma o luto pela vida do irmão Jair, faleceu na sexta-feira, amém? Eu faço convite a vocês que têm esse carinho, conhecimento, e se importa pelo irmão. Ele estará sendo velado hoje até às 13 horas, que daí acontece como é que é o nome que diz isso, dona Carol? Sepultamento, fica no Platinense, na rua Campos Salles 273, se eu não me engano, acho que é isso, amém? Então dá uma passadinha, vai lá, cumprimente a família, deseja os votos, da qual Deus console o coração deles, amém? Eu não conheço, não tenho essa informação, mas acredito que é uma sala só lá, Eu acho que é só uma que tem lá. Mas vai, irmão, a Bíblia manda chorarmos com os que choram e se alegrar também com os que se alegram, amém? Esteja sempre pronto a ir a consolo ou a qualquer tipo de afago que a gente possa fazer. E nisso fica também uma lição para nós. A gente está aqui, mas você não sabe quanto tempo você tem, não é verdade? Nós não sabemos quando vai chegar a nossa hora. E o bom é estarmos preparados. Eu falava, acho que outro dia que a irmã Carol mesmo trabalha lá, vende planos, para ser assistência fúnebre. Deve ter muita gente nova, jovens, gente de todas as idades. A gente tem aquele pensamento assim: não, quando eu tiver mais de idade, mais madurinho, eu me preparo. Tem gente que não chega, irmãos, tem gente que não chega nem à fase adulta. É uma coisa triste,
Então estejamos sempre preparados para quando o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus, vamos entrar na palavra. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia. Vou pedir para você abrir lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, eu vou ler. Eu vou falar um pouquinho hoje dessa igreja de Corintos, amém? Da igreja de Coríntios. Essa é uma igreja que mais fez o apóstolo Paulo sofrer. Por que sofrer? O apóstolo Paulo foi o pastor deles e foi a igreja que ele mais teve ali adversidades. Mas por que isso para nós, o pastor? Porque apesar dessa igreja ter sido uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja que tinha tudo para ser talvez a mais poderosa de todas, talvez até foi, porque era uma igreja rica, era uma igreja próspera, tinha os dons, o Espírito Santo trabalhava nessa igreja, amém? Essa igreja, ela continuou pequena espiritualmente, apesar de tantas coisas nela. Isso traz duas lições. O Senhor Deus, Ele permite que não haja perfeição em lugar nenhum, para que ninguém venha de alguma forma se gloriar. Mas também a gente tira um exemplo da igreja, porque muitas pessoas se escondem atrás de erros da igreja, de falhas de igreja, para podermos nos desviar do caminho de Deus. Não é verdade? As pessoas têm uma tendência a dizer assim, eu me afastei por causa do João, da Catarina. Catarina não a Catarina aqui, tá bom? Amém? Por causa, a gente tenta pegar nome diferente, a gente fala Catarina, mas aqui tem a Catarina, né? Então, eu vou falar assim, por causa da Alcione, ou de quem for a pessoa. E a gente coloca isso daí como se fosse a razão de nós nos afastarmos de Deus. E, na verdade, se você for olhar, nós nos afastamos de Deus porque nós não crescemos. Porque nos mantemos ali como um adolescente espiritual. Porque o adolescente, nós falávamos outro dia aqui, se eu não crescer espiritualmente, eu vou ser tentado, vou ser levado por qualquer tipo de ilusão, e a tendência é que eu me distancie de Deus a qualquer momento. E aí eu consigo facilitar a estratégia do inimigo, que é roubar a maior de todas as bênçãos que eu possa ter, que é a salvação. Não vou dizer que já tenho, porque às vezes nós abrimos mão, jogamos fora isso. Amém? Mas já nos foi dado. Mas às vezes jogamos fora a salvação. Por quê? Porque esse, aquele, não sei quem. Eu já falei de Jesus. Jesus, ele tinha 12 discípulos ali, não é? No final, um dos discípulos era muito incrédulo, Tomé. O outro negou Jesus 3 vezes no dia que Jesus estava sendo crucificado. O outro vendeu e roubava a salva. Estou pegando esses aí. Os outros deviam ter também as falhas, porque se o que a igreja foi edificada sobre ele tinha negado Jesus, o Judas, pode não parecer, mas tinha um cargo muito importante, não é? De confiança, mesmo sendo uma pessoa com um coração estável, que se deixava levar por ganância, por avareza, e poderia jogar até o próprio Tomé. O Tomé, além dele não crer, ainda desacreditava os outros. Ele criava, na verdade, dúvidas nas pessoas, porque eu só acredito se eu ver os cravos. Está entendendo isso? E quando eu falo de Coríntios, você vai perceber que essa igreja, ela teve, eu vou colocar assim, do Novo Testamento ali, os melhores pastores que ela poderia ter. Os melhores pregadores que uma igreja poderia ter, essa igreja ela teve. Vamos ler? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Então você viu o nível que era, né? Paulo e Apolo. Paulo nada mais, nada menos do que o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, não é? Então, ele tinha ali, colocar assim, um dos maiores exemplos do Evangelho.
Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Por que o Paulo falou isso? Eles ficavam numa disputa, sabe? Uns diziam assim, não, eu sou de Paulo, eu sou filho de Paulo, na fé. O outro dizia, não, eu sou filho do Apolo, na fé. E o Paulo falou, mas quem é Paulo, quem é Apolo? Na verdade eram só instrumentos de Deus. Mas há de convir que tanto Paulo quanto Apolo eram grandes pregadores. Apesar que outro dia a gente pregava aqui e falava que o Apolo olhou assim e falou, não vou lá não, né? Não quero ir agora. Quando tiver vontade eu irei. Mas você vê, era uma igreja que apesar de ter convivido com os melhores pregadores que poderiam ser citados na Bíblia, não é? Eles causavam algum tipo de sofrimento. Então não era uma igreja perfeita. Pastor, mas era só isso que havia de bom lá em Coríntios? Ou seja, eles só tinham grandes pregadores? Não. Primeira carta aos Coríntios ainda 1:7. Você vai ver também que essa igreja possuía os melhores dons. Ou todos os dons, não é? Acharam? Está tudo pertinho hoje. Olha essa igreja de Coríntios então. Posso ler? De maneira que nenhum dom. Olha o que a carta de Paulo está dizendo aos Coríntios. Não tem falta de nenhum dom naquele lugar. Naquele lugar tinha gente que orava em línguas, que interpretava línguas. Aquele lugar tinha de operação de milagres, tinha todos os tipos de dons que você pudesse imaginar. Aquela igreja eles possuíam. Era uma igreja completa. Então tudo que você buscava dentro de uma igreja, da parte espiritual, essa igreja ela possuía, ela tinha aquilo ali. Amém? Aquilo estava ali evidenciado no meio deles. Se você voltar um pouquinho no 1:5, ele ainda fala assim, ó. 1:5. Porque em tudo foste enriquecidos. Isso é em Coríntios. Olha lá. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Que mais que essa igreja então ela poderia desejar para ser uma igreja grandiosa? Quando eu falo, estou te mostrando essas coisas, é porque sempre que as pessoas falam, mas se tivesse mais isso dentro da igreja, se tivesse aquilo dentro da igreja, a gente iria crescer, nós venceríamos. Então você percebe que não é o que há dentro da igreja, você tem que crescer, você tem que ser enriquecido no Senhor. E não ter aquilo ali vai fazer de você uma pessoa mais forte. Eu estar no meio de uma igreja que tem um grande pregador não vai fazer eu ser um grande cristão, não é verdade? Um aluno ele pode estudar numa faculdade que tem um bom nome. Ele vai fazer, claro, uma média. Não, eu sou de tal faculdade. Mas, meu irmão, se você realmente é aplicado em qualquer faculdade que você estiver, você vai ser um bom profissional. Sim ou não? Mas no currículo pesa. Tudo bem, o status ele é contado no meio da sociedade. Mas a gente está falando de mundo espiritual. Deus conhece a cada um. Sim ou não? Então, independente de onde eu estiver, eu preciso saber. Eu posso crescer, eu posso ser abençoado. Amém? E mesmo tendo ali todos os dons, sendo a igreja enriquecida em Deus, tudo. E ele fala em toda a palavra, em todo o conhecimento. 7, de maneira, eu vou pular ali só que ele faz uma abreviação do 6, e 7 ele fala, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Eu falei dos pregadores, já passa no 4:17 também. Olha só lá, 4:17. Tudo no primeiro, tá? Olha mais um pregador que foi pastor também lá, ó. Podemos ver? Por esta causa vos mandei quem? Timóteo, que é o meu
Ou seja, o Paulo estava dizendo que ele escolheu o melhor que ele tinha para indicar para aquele lugar, não é verdade? E ele enviou para aquela igreja. Olha lá, meu filho amado e fiel em quem? O qual vos lembrará, os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então essa igreja foi privilegiada, sim ou não? Só passou gente grande lá, né? Paulo, Apolo, Timóteo, olha só. Aí você vai falar assim, pastor, então essa igreja era uma igreja santa. Era uma igreja que só tinham coisas boas. Não tinha nada de errado nela. O Espírito Santo se manifestava nela, sim, de forma tremenda. O Espírito Santo se manifestava naquele lugar. 1 Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 4 a 11, eu vou ler. Do 4 a 11, você vai ver o que o Espírito de Deus fazia nessa igreja, que é o que nós buscamos também, amém? Ter o Espírito Santo de Deus, que é o responsável por todas as operações que acontecem no meio de um grupo que se reúne em nome do Senhor, amém? Do 4 a 11 diz assim, ora, há diversidade de quê? De dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade também ou seja, cada um tinha ali um ministério, cada um tinha ali, cada um que eu digo, cada dos grupos ali, eles tinham o seu ministério, mas ele dizia, o Senhor é o mesmo. Isso aqui a gente precisava crescer também nessa área. Tem gente que ela separa as coisas dentro de uma igreja. Ah, não, ele é obreiro, não, o outro canta, o outro toca, o outro é não sei o quê. Diante de Deus, irmão, é igual, é como o dedo. Se eu cortasse um dedo da minha mão, tomara que não corte, por motivos também, tomara que fique os 10, não os 9, né, irmão? Fica os 10, né? Faria falta, sim ou não? Faria muita falta. Imagina que você tivesse 3 filhos e tivesse que sacrificar um, qual que você escolheria dos teus filhos? Mas são diferentes, não são? Ah, pastor, não dá para abrir mão de nenhum filho. Ah, mas o outro é muito querido, você não ia abrir mão dele. Mas aquele que também te dá umas dores de cabeça, você também não abriria mão, abriria? Os dons é desse jeito. Ô pastor, os ministérios para Deus é iguais. Deus precisa tanto daquele que canta, como precisa daquele que vai lavar o banheiro. Amém? Qual que é mais fácil? Eu acho que cantar é mais fácil. Vocês acham ou não acham? Eu acho que pregar é mais fácil. Ah, pastor, é só ir lá e jogar uma água no banheiro. Eu sempre falo disso daí. Você já entrou em banheiro que é mal lavado? É bom ou é ruim? Também. O cheiro é impregnado naquele lugar. Terrível. Mas, irmãos, pare e pense. Quando você entra num banheiro que ele é limpinho, bem lavado. E às vezes você pode fazer a mesma coisa que o outro fez. Você pode não perceber. Mas tem gente que o dom, a limpeza é um dom também. Tem gente que limpa o lugar e você pergunta, foi limpo? Não é assim? E tem gente que limpa e você fala, nossa, está limpo esse lugar, né? É verdade ou não é? E tem gente que vai limpar, e você vai falar assim, mas já foi limpo aqui ou não, né? Você fica meio em dúvida. E isso acontece, porque é dom. Só que ele fala assim, mas o Senhor é o quê? É o mesmo. Ô pastor, entre pregar e o fazer esse serviço, pregar eu acho que é mais fácil. Ô pastor, por quê? Porque é. Mas tem gente que tem esse dom e tem gente que não tem. Eu pego no pé do irmão Luciano, ele não está aqui hoje. Falo, Luciano, você tinha que fazer isso, dar uma mensagem. Fala, pastor, me manda construir o prédio, fazer e tudo, mas não me manda pregar. Né? Ele fala desse jeito. Por que ele fala isso? Para ele não se vê, não é? Naquele ministério em si do pregar. Você está entendendo isso? Mas todos são usados pelo Senhor. Diga graças a Deus. Continuando, 6.
há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em o mesmo Deus que usa alguém na limpeza, é o Deus que usa alguém no altar, pregando, cantando, é o mesmo que usa alguém para cumprimentar lá na porta. Ah, mas cumprimentar na porta não precisa que Deus use. Você que pensa que não, lá na porta que você perde mais tipo de pessoas é na porta de algum lugar. É a mão estendida de uma forma errada, às vezes a gente não causa uma boa impressão, porque a gente tenta causar a impressão do homem, mas é a de Deus que tem que ficar. Se eu não estiver na presença de Deus, não adianta. Você está entendendo? E a gente fica pensando que é nós que fazemos alguma coisa. A Bíblia diz que não, ó, Deus opera tudo em... E se lá na porta, quem estiver cumprimentando, e ele não estiver realmente na presença de Deus, às vezes ele não vê uma pessoa lá que está triste, ele não vê uma pessoa que está indo talvez praticar um suicídio, ele não percebe talvez uma pessoa que passa e está ali com a estima lá no chão, e às vezes um cumprimento, uma palavra que ele possa trazer, ela possa ajudar. Mas quando ela está na presença de Deus, isso não é só na igreja não, isso aí dentro da tua casa, você precisa ter a percepção com um filho, porque não é só dentro da igreja que se perde vida, você perde dentro da tua casa, não é verdade? Tem filho que está tramando lá praticar um suicídio, amarrar a corda no pescoço, e você não percebeu. Não, pastor, eu estou aqui dentro de casa e eu nunca notei isso. Não notou por quê? Você não permitiu que o dom de Deus operasse na tua vida. Às vezes você está tão empolgado com alguma coisa que você não cresceu, não entendeu que dentro da tua casa o casamento é um ministério também. E quando você tem um ministério dentro da tua casa, você passa a ser ali a que edifica a casa. Você acha que Deus vai mostrar para quem quando alguma coisa não está certo? Para você, mulher. Mas a mulher está desligada de Deus. O que vai acontecer? O inimigo vai entrar, vai destruir o que ela tem, ela vai perder tudo que ela possui, e vai dizer que eram tudo bando de traidores na casa dela. O erro foi de quem? Porque ela não se permitiu ser usada por Deus. E a gente culpa a vida, culpa as pessoas, diz que sempre dá errado com a gente. Só que ele falou, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Essa igreja tinha essa manifestação do Espírito. Nós precisamos de ter também. Eu peguei o exemplo da esposa, mas tem o dono da casa. Nós conhecemos o que aconteceu com Adão. A Eva foi utilizada pelo inimigo para levar lá o fruto a Adão. Mas o erro foi de quem? O que o Adão estava fazendo? Deixou de cuidar do que ele tinha. Ah, mas o Adão então foi mal. O Adão tinha comunhão com Deus, irmão. Ele via Deus todo dia na virada do dia que passava lá. Você está entendendo? Então, se eu não permitir que Deus use em pequenos detalhes, nós vamos deixar de ver grandes operações também. Mas essa igreja possuía isso. 7. Mas a manifestação do Espírito é dado o quê? A cada, para o que for. Você vê que não tem restrição. Deus dá para você, se for útil na tua vida, Ele vai te usar. Se você quiser ser útil para Deus, Ele vai fazer. Só que às vezes a gente não se coloca para Deus. Eu vejo às vezes as pessoas, eu quero servir Deus. Mas elas não se preparam para aquilo. Elas vão ter que prestar conta para Deus um dia. Como assim, pastor? Seja o que você faz aqui. Eu vou estar aqui hoje, eu tenho que me preparar já antes. Amém? Eu tenho que voltar o meu coração para isso. Eu tenho que colocar toda a minha convicção do que eu preciso, o que eu tenho que fazer para Deus, já tem que estar voltado para isso. Amém? Ou então eu não vou ser usado por Deus. Diga graças a Deus. Amém? 8. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da ao outro, mesmo Espírito, a palavra da ciência. 9. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de... E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de
línguas. E a outra ainda, a interpretação das línguas. 11. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, se eu me apresento, o Espírito vai me ver e ele vai me conceder conforme eu preciso. Então você percebe que eu não preciso que o ambiente me favoreça para eu ser usado por Deus. Mas na verdade eu preciso ser parte daquilo ali para que Deus me use. E eu tenho que olhar uma necessidade que não tem, algo que está ali em falta, e eu preciso também pedir isso a Deus, para que Ele possa particularmente, amém? Não vai depender da irmã, não vai depender do irmão, eu vou alcançar de Deus. Tem gente que fala, não alcança de Deus porque o outro lá é assim, a outra lá é desse jeito. Não, você pode alcançar, porque Ele usa, Ele reparte como? Particularmente. Mas ali o outro falhou. O problema é dele. Deus vai te usar se você se oferecer a Deus. Amém? Se preparar e oferecer-se a Deus. Aí ele diz, ele dá particularmente a cada um como quer. Essa igreja, então, ela tinha toda a manifestação nela do Espírito de Deus. Amém? Então parece que era uma igreja muito poderosa. Não é verdade? É uma igreja que possuía tudo que era necessário para ela ser uma grande igreja. E aí lá em 1ª carta aos Coríntios 3:3, vamos lá? Não. Essa é uma das igrejas a qual, nesse ministério de Paulo, eles trabalharam. Lá em Apocalipse 17, igreja de Apocalipse, é outra coisa. Amém? Mas faz parte lá também. Amém? Não está necessariamente nesse grupo. Tá bom? Posso ler? Você percebe que nessa igreja, apesar de tudo que a gente leu até aqui, de serem tão cheios ali da manifestação do Espírito, ter grandes pregadores, tudo isso, era uma igreja carnal. Olha o que o Paulo fala para eles, porque ainda sois carnais. Ué, pastor, mas não faltava dom, tinha o Espírito Santo, teve os melhores pregadores, mas o Paulo fala, porque ainda sois, pois havendo entre vós o quê? Então no meio daquela igreja tinha um que tinha inveja do dom de outro, um não concordava com o outro. Já viu aquela pessoa que assim, eu não senti que aquela palavra veio de Deus, meu coração não sentiu. Coração é enganoso, meu irmão. Coração te engana o tempo todo. Você quer ver isso daí? Olha as pessoas arrumando namorado para você ver. Que coisa mais torto do que o coração desse povo. É verdade ou não é? Coração não dá para confiar não. Não senti no meu coração. Toma cuidado, teu coração está te enganando. Amém? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então lá, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Que mais? Contendas e dissensões. Olha só, como é que uma igreja tão cheia do Espírito podia ter nela inveja, contenda, dissensões. Aí o Paulo diz, não sois porventura o quê? Carnais? E não andais ainda segundo? Ou seja, eles ficavam observando aquilo que os homens, a tradição do lugar, amém, apontava como erros. E você vai ver do mesmo jeito lá fora, alguém chegar e falar assim, o que adianta ir na igreja para ser igual a tal pessoa? O outro vai na igreja e é desse jeito. Mas se ele não for, se ele não buscar a Deus, ele vai ao inferno. Amém? É igual ao hospital. Ué, quer dizer que se a gente for, como o pessoal costuma citar aí fora, se for na academia e tiver gordo lá, então você vai parar de ir na academia porque tem gordo? Mas o gordo está lá para quê? Desculpa usar o termo, né? Eu estou falando que eu sou gordo também. Por quê? Para mudar, sim ou não? Então não vou mais lá não, porque tem gente que está acima do peso lá, então eu não vou. Mas se eu for no hospital, tiver alguém então que está capengando, né?
mancando. Aí eu vou lá no ortopedista. Eu vou lá, estou chegando, tenho assim. Aí eu vou embora, porque o que acontece? O que adianta eu ir no ortopedista? Adianta? Ô pastor, quem está lá está todo arrebentado. Não é verdade? Não é desse jeito. O que eu estou tentando dizer para vocês, igreja, a igreja é como um pronto-socorro que a gente vai perceber e vai ver de tudo dentro da casa de Deus. Só que eu preciso ser a diferença. E eu preciso andar diferente do que o mundo, evitando criar inveja, contenda, dissensões. Amém? Ou então eu ainda estou sendo o quê? Carnal. Amém? E pequeno. Ou seja, Deus não vai me usar, pastor? Deus vai usar, ele usou mula. Não vai usar o pastor Ercos? Vai usar a mula. Mas a questão é, eu estou sendo aprovado por Deus? Ou eu apenas estou sendo usado? Porque Deus, ele usa cada um como ele quer. Mas não é porque eu fui usado por Deus que eu estou aprovado por Deus. Amém? O próprio Cristo deixa claro que vai chegar um dia que eu vou dizer, Senhor, Senhor. Ele diz, apartai-vos de mim, que eu nunca vos... E agora? Ah, pastor, mas isso não pode ter dentro da igreja. A igreja vai ser o lugar que você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar traficante, você vai encontrar bandido, você vai encontrar gente de Jesus, você vai encontrar gente mal intencionada, gente bem intencionada. Você vai encontrar tudo dentro de uma igreja. Tudo. Todo tipo de gente. E quanto mais ela for usada por Deus, mais vai ter disso daí dentro da igreja. Por quê? Porque é lá que Deus vai consertar. É como a oficina, não é? É como a oficina. O Roberto é protético. Ele põe um sorrisinho completo na boca das pessoas. Você chega lá, tiver alguém banguelo, ah, então não vou lá mais não. Não é? Ué, mas eles vão lá para quê? Para colocar. Não é? É, a chapa que fala. Eu não entendo nada disso. Mas aí que está, e a gente fica julgando. Ah não, mas não é assim. Irmão, todo caminho onde Deus trabalha e faz algo, você vai encontrar pessoas a caminho da melhoria também. O que eu não posso é permitir que o inimigo me use colocando as mesmas paixões dos homens ali do mundo dentro de mim. E eu entrar em dissensão, contenda, brigas por causa disso. E essa igreja tinha isso. Amém? Um pouquinho mais à frente, primeira carta aos Coríntios 5:11. Você vai subir 2 capítulos aí. Tinha também ali obreiros falsos. Quando eu falo obreiros, você pode colocar grupo de desde pregadores a tudo. Amém? Gente de todo tipo dentro dessa igreja. Posso ler? Mas agora escrevi que não vos com aquele que dizendo ser o quê? For o quê? Devasso ou avarento. Ô pastor, mas ele está mandando deixar de lado. Claro se você vê o traficante, você vai andar com ele? Vai acontecer o que contigo? Ou vai para a cadeia, né? Aí que tá. Se você sabe que tem algo errado, o que você faz? Vai se apartando. Mas eu preciso lá brigar com ele? Não, meu irmão, deixa de lado. Vai para o outro lado. Eu vejo o mal, eu me afasto. Não é? No meio de todo mundo você vai achar isso. Mas se algo está ali que não é bom, por que eu vou ficar lá para esperar para ver? Você já viu quando acontece um acidente, alguma coisa no meio da rua, e as pessoas vão aglomerando? Eu fico muito irritado quando você está numa estrada, acontece um acidente e todo mundo dá aquela paradinha, né? Para ver o acidente. Cara, segue o caminho, vai embora. Deixa lá ser cuidado, não é? Mas ele passa, ele filma, tem uns que desce até, grava vídeo ali, faz aquela choradeira e põe lá para levar curtida do Facebook, da internet. E vai fazendo essas coisas. E a Bíblia está dizendo ali, mas se afasta, claro. E ele diz ali, ou idólatra, ou então ele é o quê? Maldizente, beberrão, ou então roubador, com o tal, nem ainda faço o que ele falou. Ô pastor, então eu tenho que tratar com dissensão? Não, o Paulo está dando um conselho para ele. Se você começar a andar, você catar uma laranja boa, jogar dentro de um cesto ali,
e depois você joga algumas ali também estragadas, as boas vão estragar, não é verdade? É o que vai acontecer. Então a gente sabe que algo não é bom, por que eu vou ficar naquele caminho? Então eu vou me apartar. Mas você vê que tinha aquilo na igreja, numa igreja cheia dos dons de Deus, numa igreja tão usada, com grandes pregadores, e mesmo assim esse mal não foi tirado. E tinha lá então devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, tudo no meio dessa igreja que parecia ser uma igreja excelente. Você acha que você não vai encontrar dentro das igrejas tudo isso? Claro que vai. Você vai encontrar aquele irmão que ele é pirracento, não é? Aquele irmão que quando ele está bem com você, fala mal do outro, está bem com o outro, ele fala mal de você, aponta o dedo, não é? Critica. E ele vai dizer ainda para você, eu estou falando só para você, viu? E vai falar para o outro só para você, vai falar de você para o outro, vai falar do outro para você, não é? E vão dizer para você, não conte para ninguém. É segredo, mas todo mundo já sabe. Não é? Você vai ter isso. Nossa, pastor, o negócio lá está feio. Olha eu fazendo parte daquele negócio feio. Porque eu já estou também fazendo o quê? Levando. Só que aí que está, a gente faz isso dentro da casa, no meio da família, dos familiares. E ao invés de eu ser usado para ganhar vidas, eu estou afastando vidas do Senhor. Porque você está aqui, você vê, você sabe que é assim. Mas e dentro da tua casa o pecador que não sabe que é assim, ele já se escandaliza. Não é verdade? Aí ele fala, mesmo, vou lá não. Aí você está orando para Deus trazer e Deus está falando para você, então para de ser carnal, para de levar coisas ruins para dentro. Ah, mas lá o obreiro é mau. Tinha maus obreiros ali. Vou mais longe ainda. 5 versículo 1. Você está aí já? Só vai no versículo 1. Olha só o que ainda tinha no meio dessa igreja. É uma igreja que ela tolerava algumas coisas que ficava perdido também. Geralmente, olha o que ele está dizendo, geralmente, se ouve que há entre vós o quê? Você vai ouvir falar. Vão dizer, algumas vezes mentira, algumas vezes verdade, algumas vezes a gente não vai saber se é verdade, se é mentira. Fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre quem? O povo do mundo se vê. Como é haver quem abuse de quem? Olha o que tinha no meio daquela igreja. Tinha filho que estava se deitando com a mulher do pai. Que isso, pastor? E tinha o Espírito Santo que usava essa igreja. Você percebe que, apesar de ter Deus lá dentro daquele lugar, aquilo não vai impedir de coisas ruins, erradas, falhas acontecerem. Amém? Vai acontecer. Pastor, mas por que o Paulo não foi lá e tirou todos que tinham pecados? Então não ia ter mais igreja. Ia acabar. Ah, mas meu pecado ninguém vê. Mas você tem. Tem ou não tem? Ainda bem que ninguém vê, pastor. Graças a Deus. Mas tem também. Não. 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 Claro que não. Mas tinha erros lá. Não é? Não era Sodoma e Gomorra, não. Amém? Mas tinha erros. Mas imaginou, irmãos? No meio da igreja, o irmão que congregava, tomava Santa Ceia, que estava ali junto, que convivia, ele tinha um caso com a mulher do pai. Ô pastor, no meio dos crentes tem tanta coisa errada. No mundo tem, em todo lugar tem. Só que aí que está, eu preciso de crescer para que eu não fique preso a isso. A igreja é um pronto-socorro. Amém? Com tantas falhas, erros, tudo que havia de ruim nesse lugar, essa era uma igreja de quem? De Jesus. Você entendeu isso? No 1 aos Coríntios, ainda capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 1. Fica claro para nós que mesmo quando eu percebo, eu vejo, existe falhas. Entenda uma coisa, eu jamais posso permitir
que essas coisas me afastem de quem? De Jesus, ou de me reunir como que? Igreja de Cristo. Conseguiu entender isso? Eu jamais devo permitir. Ai, mas eu não vou ficar no lugar que tem pecado. E você vai ficar onde? Porque você também tem pecado. Então não vai ter. Concorda comigo? Mas o meu eu escondo melhor que todo mundo, pastor. Ninguém veja os meus erros. Você tem erros. E sempre vai ter erros. Agora, claro, o que você tem que colocar no teu coração é que esses erros que você tem, que nós temos, que nós permitimos, esses erros vão roubar muitas coisas que Deus teria para a minha vida e para a tua vida. Amém? O que Deus poderia fazer nas nossas vidas, Ele não faz. Por quê, pastor? Olha o que Ele diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a... Ou seja, Deus está esperando eu crescer, me tornar uma igreja melhor, para que Ele possa falar comigo como a espirituais. E quando eu falo de falar como a espirituais, pega a experiência que Moisés teve com Deus. Você queria ter essa experiência, sim ou não? Como que não? Oxe, você não quer ver Deus? Ué, então nós precisamos, sim ou não? Só que enquanto nós formos carnais, Deus ele não vai poder nos entregar mais, porque quanto mais Ele entregar, mais vai escandalizar. Você está entendendo? Tem gente que se perde por causa de um garoto que fala meia dúzia de palavras ali em inglês, ou mais ou menos, né? Não entendo de inglês também. Já deixa as pessoas perdidas. Como é que Deus pode falar com as pessoas então? É verdade ou não é? Se qualquer coisinha já nos desbandeia, né? Já nos leva a perder ali o caminho de Deus, como é que eu vou conseguir então alcançar coisas espirituais de Deus? Como é que Ele pode me dar um dom se eu vou me perder amanhã, porque eu não vou saber lidar com uma falha que vai estar do meu lado? Você está entendendo? Eu não vou crescer nunca. Então Ele fala, eu não vos pude falar como a, mas como a... Como assim, pastor? Tem coisas que um pai e uma mãe não pode desabafar com o filho, porque o filho não tem estrutura. Não é verdade? Tem coisas que não dá. Eu falava outro dia com uma pessoa e ele dizia assim, pastor, hoje eu converso com meu pai coisas que ele nunca conversava comigo lá atrás. E hoje eu tenho uma amizade muito grande com o meu pai. Mas por que ele tem uma amizade com o pai dele hoje? Porque hoje o pai dele olha para ele e vê ele como maduro. Concorda comigo? Lá atrás não podia. Porque se ele falasse com ele, se ele tivesse talvez contato mais espiritual com ele, ou no caso ali como pai e filho, talvez se perderia. Lembra do filho de Noé? Viu o pai bêbado, embriagado, estava nu, começou a chamar os outros e zombar. Você consegue ver ali a criança. Como é que Deus pode mostrar vidas, erros de pessoas para mim orar, se eu não tenho estrutura para lidar com o erro das pessoas? Eu vou escandalizar os erros das pessoas. Como é que Deus vai me dar uma visão espiritual se eu vou sair contando para todo mundo e denegrindo? O Deus falou para eles, não posso falar como a, mas como a, com cuidado. Tem coisas que você nunca vai saber de Deus, porque eu não tenho estrutura para lidar com aquilo. Amém? Ah, pastor, mas tem coisas que eu não tolero. Mas Jesus tolerou tudo. Foi ou não foi? Jesus foi cuspido, foi chicoteado, foi transpassado. Jesus passou por tudo. Mas você está disposto a passar? O Paulo foi pisado nesse lugar. O Paulo passou todo tipo de luta nesse lugar. Porque ele tinha estrutura para passar por isso. Talvez muitos pregadores queriam ter sido pregador dessa igreja de Coríntios, por causa de tudo aquilo que acontecia nela. Mas não podia mandar todo mundo para lá. Você percebe que havia coisas lá, não é verdade? Que não era para qualquer pregador. O Paulo tinha que mandar então o Timóteo, o meu filho amado, para trazer a lembrança. Porque se mandasse outro, talvez, ele destruiria tudo aquilo que Deus estava fazendo.
Conseguiu entender? Então, muitas vezes, Deus não pode falar com a gente de forma espiritual, mas tem que falar de forma carnal, como meninos em Cristo, porque nós não crescemos. Então, nos chateamos, nos entristecemos, nos abatemos por qualquer coisa. E o pior, tudo isso que acontece com você, você fere a sua casa. Aqueles que você quer levar para o reino de Jesus, é aqueles que você destrói dentro da tua casa. Como é que eu vou levar a minha casa para Jesus, se eu fico levando o ruim para dentro da minha casa? Ah, mas eu vou fazer o quê? Você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai crescer espiritualmente, você vai aprender a ajudar pessoas que precisam, você vai estender a mão para aquele que está caído, você vai dar conselhos para aquele que está perdido. Você não vai acobertar, mas você vai encobrir em oração aquilo que você puder para não expor as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham chance de crescer. Amém? Se é um soldado, eu costumo dizer que dentro da igreja, o único exército que atira, colocar assim, o único soldado que atira no próprio do grupo, né? Que atira nos seus próprios feridos é o exército de Cristo. E é verdade. A gente é o único povo que apedreja aquele que precisa ser levantado. É verdade ou não é? Ô pastor, um irmão da igreja caiu, a gente já começa a dizer, lá o irmão tal, não sei o que tal, não sei quem lá tal. Quando vê, a gente está destruindo eles. E o mundo olha para você e fala, poxa, esses crentes, tá doido? É pior do que a gente. É verdade ou não é? Mas quem que leva esse escândalo? Quem que leva? Somos nós. É eu, é você. A gente que faz isso. Pastor, mas vamos fazer o quê? Vamos ser exemplo. Vamos ser usados por Deus, vamos ajudar pessoas a se levantarem. Ah, mas o outro lá fez isso. Ajuda ele a se consertar. E se ele não quiser? Aí se ele não quiser, é problema dele. Nós fizemos a nossa parte. Amém, igreja? Fortaleça as pessoas. De vez em quando aparece um pastor, o senhor não está vendo, mas tem gente que não está vindo na igreja. Eu falei para um essa semana, meio bravo, está até chateado comigo aí. Por que você não fez nada? Você é da mesma igreja que eu. Você deveria ter falado com ele. Ué, se você sabe que ele está desviando e não faz nada. É, mas o pastor que vai dar conta. Você está enganado. Quando Deus te mostrou, você vai dar conta igual eu. Amém? E a minha parte eu fiz, que repreendi aquele que não fez a parte dele. Ué, é verdade? Se eu vi que alguém não está bem, eu tenho que ajudar ela. Você sentiu falta de um irmão? Nem espera o pastor perceber. Pastor, tal pessoa não está bem. A igreja de Cristo, ela tem que ser assim. O espiritual, ele é assim. Ele já chega e fala, irmão, vamos ficar de pé. Agora, você quer ver esse povo trabalhar? Quando ele se desvia, ele já faz de tudo para levar o outro. Ele vê o outro no caminho da igreja? Não, vamos. É só no caminho de Cristo que ele não se empenha. Mas quando é para servir o capeta, nossa, que empenho. É verdade ou não é? Parece uma máquina. Né? Fala com liga. E por que a gente não faz isso para Cristo? Porque nós somos carnais. Somos pessoas com coração ruim, não é? Que não sabe ali fazer o que Deus nos manda. Também. Amém? Que tem que mudar no batismo. Deus falou que daria um novo coração. Coração de pedra é o coração duro, coração de carne que Deus está falando é o flexível, aquele que muda. Espera um pouquinho. Eu sei que não é certo, mas eu não posso pisar, eu vou levantar. Amém? E assim nós vamos agradar a Cristo. Diga graças a Deus. Vocês vão ver muito nos próximos dias todo tipo de falhas. Dentro da casa das pessoas, caminho de Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Ajudar as pessoas a se levantarem. Amém? Nunca acusar o irmão, a irmã, as pessoas. Diga graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração para quem está em casa. E depois nós vamos ministrar aqui a ceia da família, tá? Soberano Deus e Pai eterno, abençoa todos que estão em casa, meu Deus, pela live. Que uma bênção do Senhor venha sobre todos no nome de Jesus.